Saudamos a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus sempre. Amém? Livro de Salmos, irmãos. Glória a Deus. Salmo 119, no versículo 1. Irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 119, no versículo 1. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidades, mas andam em seus caminhos. Amém, irmãos? Os irmãos vão se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo, poderoso e eterno Deus, diante da tua presença, apresento a minha vida, Senhor, venha ungir os meus lábios e falar conosco mais uma vez no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Poderoso é Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que no dia de hoje, Deus nos guardou. Grande é a fúria, né? O inimigo, contra os servos de Deus, principalmente aqueles que andam na presença do Senhor, que buscam a tua face gloriosa, que abre o seu coração, que quer se encher do seu Espírito Santo, né? Que quer ser uma serva do Senhor, para que Deus, né, a observe com graça, com autoridade, que quer ser um servo de Deus, cheio da glória, autoridade, graça de Deus, né? Principalmente essas pessoas que verdadeiramente adoram a Deus, né? Que querem estar no reino celestial, e querem ir para o céu. Né? Satanás, ele odeia essas pessoas, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas, contra a nossa vida, irmão. Mas eu queria te dizer nesta noite, a Bíblia diz que Deus tem um único atributo, só Ele tem esse atributo. Ele é onipotente. Não há ninguém mais forte que Deus. Glória a Deus. Com a palavra de Deus, tudo se transforma. Glória a Jesus. Por isso há necessidade de nós compreendermos a palavra de Deus. Não existe bênção, não existe milagre se eu não ser um observador da lei do Senhor, se eu não ser obediente à palavra de Deus, irmão, se eu não ser crente. Aleluia. Não existe. Não existe reino do céu, não existe anjo do Senhor te protegendo se você não é um mau ser diante de Deus, se você não obedece a palavra de Deus, né? Se você escandaliza o nome do Senhor, você anda de qualquer maneira, você não respeita o nome de Jesus, né? Nós temos que ser referência do reino onde quer que nós colocamos a ponta dos nossos pés. As pessoas respeitem o Senhor, para que as pessoas vejam em nós a glória de Jesus, por tudo que Ele fez na cruz, né, irmãos? Todo o sofrimento, todo o calvário, né? Todo o sangue derramado. A Bíblia diz que saiu todo o sangue do Senhor, depois saiu água, irmão. Derramou todo o sangue, irmão. Serviço completo pela minha vida e pela tua vida. Glória a Deus. Isso tem que ser louvado. Glória a Deus. Bem-aventurados. Não, o servo de Deus, aqui não diz o autor, mas o servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Você sabe o que é ser bem-aventurado, irmão? Abençoado. Sabe o que ser abençoado? É você ter a presença de Deus. Estava ali naquela estrada, quebrou a minha direção, mas eu sou bem-aventurado. Deus está comigo. Deus me livrou.
Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Então é Deus que guarda. Que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que está acontecendo. Nosso Deus não perde o controle de nada. E esse é o grande mistério de Jeová. Criador do céu, Criador da terra. A Bíblia diz que está sentado ao meu pé, Jesus. Grande é o mistério de Deus. Quem entende Deus, nós vamos conhecê-lo assim como Ele é. Isso aqui. Vamos ter o corpo transformado, né? Sabia? Aquele corpo que João viu de Jesus, o primogênito de uma geração, é aquele corpo que está preparado para você, viu? Oh, glória! Mas antes disso, irmão, tem a operação de Deus nas nossas vidas, né? Por isso o crente tem que entender. Não adianta estudar teologia, estudar um monte de coisa, não ser obediente à palavra de Deus. Sim, tem que estudar, tem que ler mais sobre o Senhor. Sim, mas seja obediente, você vai ver. Deus é mais revelação. Tem teólogo que é frio, né? Você ouve ele falar, você não sente nada, não tem presença, né? Tem letra só, né? Mas nós temos Espírito Santo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos autoriza, é Ele que nos dá a palavra. Aleluia. É Ele que nos dá a sabedoria. Aleluia. É Ele, irmão, que transforma o nosso coração. Né? Aquela pessoa que chegou diante do Senhor com ódio, que não conseguia perdoar. Mas Jesus, Ele entra no coração, vai amolecendo a sua palavra. Daqui a pouco a pessoa está perdoando e está glorificando o nome do Senhor. E ela quer perdoar mais. E ela é transformada, irmão. Pelo poder de Deus. Nós somos transformados pelo poder de Deus, irmão. Aleluia. A Bíblia diz: aqueles que receberam Jesus foram transformados para serem feitos filhos de Deus. Houve poder, irmão. No mundo espiritual houve poder. A glória de Deus está sobre nós. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, sal da terra. Graças a Deus. Tem luz sobre nossas vidas. Bem-aventurados que trilham, né? Os que trilham caminhos retos, que não desviam da verdade. Não? Que eu sei que acontecem muitas situações nas nossas vidas, que entristecem os nossos corações. Às vezes vem a decepção, às vezes vem o mau pensamento. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Vem o desânimo, irmão. Mas nós nos levantamos e conseguimos caminhar. Não parar, não desviar, mas continuar caminhando, não importa. É Deus, irmão. É Jesus que está no barco. Apenas uma palavra e tudo vai ser transformado. Ele vai acudir no momento certo. Nada perdeu o sentido, irmão. Ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. Nós temos aqui parentes que ainda não servem ao Senhor, né? Nós temos pessoas que nós amamos, irmãos. E a gente ora, mas está na mão do Senhor. A Bíblia diz que eu sou bem-aventurado, porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu amo Jesus. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar na igreja. Eu amo estar na presença de Deus. Jesus está conosco. Amém? Você pode glorificar. Ando na lei do Senhor, né? Reto, sempre crente, né? Não importa onde você esteja. Tem gente que muda, né, irmão? Dependendo do ambiente, muda. Ou tem vergonha, né? Tem vergonha de as pessoas acham que é, dependendo do ambiente, irmão, que as pessoas até são crentes, viu? Principalmente no mundo capitalista, né? Banco, né? Esses ambientes, né? Fora da igreja, pessoas acham que o cara é ignorante, né? São pessoas ignorantes, né? Eu nunca neguei,
Você nunca fale que você é crente, que senão eles não vão te contratar. Fica você, como é que pode, né, irmão? Como é que eu posso negar Jesus? Se ele abriu uma porta para eu, chegou na porta, eu vim de exaltar o Senhor. E eu fui numa entrevista, fazia muito tempo que eu não trabalhava. E eu cheguei lá, tinha muitas pessoas assim que estavam trabalhando, né? E estavam ali disputando comigo. E eu cheguei ali e eu falei assim, estou tanto tempo sem trabalhar, né? E eu estava ouvindo a conversa dos concorrentes lá, eu falei, nossa, eu não estou muito pela entrevista, né? Esses caras vão dar. E aí ele me chamou para me conversar. E quando eu entrei, irmãos, a glória de Deus estava sobre a minha vida. Ele abriu um sorriso daqui e aqui, ó. Quando ele me viu, né? E uma das coisas que eu falei para ele, no final da conversa, é que eu teria que sair na quarta, naquele tempo tinha culto na terça, e na quarta, na terça e na quinta-feira. Eu tinha que sair mais cedo porque eu tinha que ir para a igreja. Eu falei para ele. Ele falou assim, você é evangélico? Eu falei, sim, eu sou evangélico, vou para a igreja. Ele falou assim, então todo evangelho é o mesmo. O homem que segue a Bíblia. Eu falei, eu sigo a Bíblia, né? Eu vou na igreja. E esse tempo para mim na igreja é sagrado para mim. Eu tenho que sair no horário, esses dias e tal. Aí depois passou um tempo, passou um dia, 2 dias, ele me contratou, né, irmãos? E uma coisa que ele falou, ficou gravada no meu coração. Eu te contrato porque você é evangélico. Diferencial. Honestidade. O homem que serve a Deus nunca vai roubar uma empresa. Eu falei, glória. Não, irmãos. Está reto. Observa a lei do Senhor. Eu sou crente. Onde quer que eu esteja, eu sou crente. Sou crente, eu tenho que dar o capaz, eu tenho que ajudar. Eu não posso brigar. Não posso agir dessa maneira. Eu tenho que agir como Jesus agia, né, irmãos? Imitadores de Cristo. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Sabe o que é o testemunho de Deus? São os milagres, irmão. A gente vive num tempo que Deus não faz mais milagre, irmão. É crente que vai a terapeuta, terapia. É que não, eu sou de uma época que a gente ficava doente antigamente, né? Quando eu vim para Jesus, a gente ia orar primeiro, ia para um monte, fazer uma campanha de cura e libertação. Aí se não, Deus não curasse, a gente ia para o médico. Lógico, né? Quantos milagres Deus fez, irmão? Quantas curas Deus deu, irmão? Hoje a gente vive numa igreja que todo mundo pode, todo tem que buscar o médico, né? Não, irmão, a gente tem que acreditar, aleluia, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, uma leitura. Tentam ir contra a igreja pentecostais, a igreja do Deus vive. Aqui nós vivemos Deus, irmão. A plenitude do Senhor, o Univado, um servo de Deus, uma serva do Senhor, ela pula mesmo, ela dança no Espírito. É glória, irmão. É glória, glória. É isso que tu está fazendo aqui, irmão. A gente não pode perder essa fé no Senhor. Estou doente ali e tal. Não, vou orar, vou clamar, vou chorar aos pés do Senhor. Nós somos especiais, irmão. Nós não somos que nem do mundo. Paulo diz isso. Nós somos cidadãos do céu. É outro papo. É outra atitude. A nossa atitude é joelho no chão e oração. Amém? Que não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Né? Ainda que nós possamos praticar a iniquidade, que é o pecado, né? A iniquidade é o pecado, é o homem mau.
coisas que os homens maus, sanguinários fazem no mundo. Né? O homem iníquo, ele tem ódio de Deus, de quem serve a Deus. Né? Então, de vez em quando nós falhamos. Né? Deus está falando aqui do pior pecado. Né? Mas nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica. O coração do crente é diferente, ele se arrepende, amém, igreja? Nós nos arrependemos, né, irmão? Glória ao Espírito Santo, ao Cristo, ao peso do pecado, o Espírito Santo nos incomoda, e aquela tristeza, né? Você vai para lá, você vai para cá, e aquilo fica pesado, aí você dobra o seu joelho e começa a clamar a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí de repente vem aquela unção sobre a sua vida, aquela alegria, você se sente bem limpo, né, irmão? Glória a Deus. Porque Jesus é assim, não? Jesus é misericordioso, aleluia. Ele sabe que nós somos imperfeitos, não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, totalmente dependentes de Jesus. Quem é totalmente dependente de Jesus? O Senhor nos dá vitória, amém, irmãos? Hoje a igreja tem que ser forte. E para ser forte, os crentes têm que ser obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Não podemos deixar morrer, né? Aleluia, as características do servo do Senhor, né? A unção do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. As profecias, aleluia. A palavra divina revelada por Deus nas nossas vidas. Aleluia. Oh, glória. Veja a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então recebe essa palavra no teu coração. E seja sempre um servo de Deus, uma serva do Senhor, cheio do Espírito Santo. Amém?